E aí, galera, bom dia. Calma aí que a galera tá entrando aí. Bom dia, professor. E aí, bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós estamos no nosso livro 5, tá? Hidrostática. Fechado? Livro 5, hidrostática. Nós não começamos essa aula ainda não, né? Hidrostática, foi hidrostática? Ainda não, né? Não, né? A aula especificamente não. Beleza. Vamos para o nosso livro 5. Primeiro ano, olha só. Eu não sei como é que está sendo aí com os outros professores e tal. Conversei até com o Danilo essa semana em relação à questão das câmeras. Pois estou percebendo que vocês, né, eu até falei com o Danilo, falei, Danilo, pô, os alunos estão deixando de ligar a câmera. Como é que os outros professores estão se comportando e tal? Como é que é o procedimento a ser feito? Ele disse o seguinte, que o procedimento a ser feito é tirar da sala de aula o aluno que entrou sem câmera ligada, sem desligar a câmera quando o professor falou. Ele falou que é esse procedimento. E fica chato, inclusive, por exemplo, para mim, por exemplo, que eu começar uma aula, tipo, tem uma norma, né? Eu sou aquele cara que gosta de seguir normas. Tem uma norma pré-estabelecida. Todos os alunos seguem na câmera. Então, eu tenho um grande problema em quebrar regras. Entendeu? Eu tenho um grande problema em quebrar regras. Porque eu sei que o outro, talvez, fez um sacrifício maior para conseguir uma câmera. Talvez o computador não tinha uma webcam, ele teve que comprar ou pegar emprestado, ou baixar um aplicativo no celular dele. Então a gente tem que pensar também no outro. Isso chama-se empatia. O que será que com o outro também era só a opção dele não ligar? Será que ele não teve um trabalho também para poder se adequar à norma da escola? Essa é a situação. Aí um aluno, por opção, não aciona. Aí entra um indivíduo na sala, que nem já entraram em algumas outras salas, sai colocando música, sai disparando palavras ofensivas aos outros colegas, e a gente não sabe, ninguém sabe quem é. Por que não sabemos quem é? Porque a norma que era para entrar com a câmera ligada, alguns alunos estão descobrindo. E aí eu falei, poxa, eu vou falar com os alunos, né? Falamos com segunda série, que teve uma aula minha que estava assim, e agora de vocês, de novo, estão se repetindo. Acredito que os outros professores também não estão cobrando isso de vocês. Eu acredito que você não está falando só comigo, entendeu? É para a segurança de vocês, galera. A principal motivo é a segurança. É segurança. Porque pode entrar uma pessoa aqui e nos ofender verbalmente, né? Atrapalhar, nós estamos estudando, nós estamos em aula. Isso está configurando uma aula, isso vai ser computado no dia letivo de vocês. Senão vocês não terminariam o primeiro ano esse ano, terminaria só ano que vem, não é isso que vai acontecer.
Dezembro todo mundo terminou bonitinho, vão para as férias de vocês, vão voltar aqui em fevereiro, né, em outra série, segunda série, e vocês estão dando aula à Vera. Eu sou, inclusive, eu posso até confidenciar, fazer uma confidência a vocês. Eu não estaria no livro 5 se eu estivesse presencialmente. Porque você volta e meia tem que chamar atenção. Ei, fulano, olha para frente. Beltrano, olha para cá. Ciclano, olha, vira essa cadeira, para de conversar, guarda o celular. E aqui não tem isso. Aqui não tem nada disso. Tá? Hoje, eu não vou retirar da sala. Eu conversei com o Danilo. O Danilo falou que não tem nenhuma justificativa em relação às câmeras. Eu falei com ele que se tiver, eu não cobro mais. Né? Então, na minha próxima aula de amanhã, quem não entrar na minha sala com a câmera ligada, eu vou remover da sala. Vou clicar nos 3 pontinhos lá e excluo da sala. Assiste depois lá no YouTube a gravação. Só para a gente seguir uma regra, para não ficar chato cobrando vocês e sempre falando a mesma coisa com os alunos que você faz, sempre cumpre o que é correto. Tá bom? Sem nenhum problema. Para a gente não ficar sofrendo com já nasci falando demais. Eu tenho que falar aqui de física. Pronto. Ponto. Física, mais nada. A gente vai seguir então o nosso roteiro. Galera, já estamos no livro 5. Ufa! Né? Graças a Deus, livro 5. Os 2 primeiros capítulos do livro 5 falam de hidrostática. Correto? Hidrostática. Hidrostática é uma matéria extremamente importante para vestibulares. Quem vai fazer vestibular seriado, eu nem sei se vai ter ainda, né? Esse ano, acho que vai ter, acho que mantiveram. Né? Então, vestibular seriado, quem vai fazer vestibular seriado, hidrostática cai. Então, é o último tópico dentro da matéria do primeiro ano de vocês, é hidrostática. Quando a gente concluir hidrostática, nós vamos começar as matérias referentes à matéria do segundo ano, que é termometria. Né? Escalas termométricas, depois calorimetria, termodinâmica. Então, a gente já puxa a termologia, que é a matéria do segundo ano, já finalzinho do livro 5 e começo do livro 6. Então, metade do livro 5 e o livro 6 já são matérias do segundo ano que nós estamos puxando. Então, quem vai fazer vestibular seriado, esse é o último tópico da matéria do primeiro ano. Tá? Então, nós estamos encerrando, teoricamente, em física, a matéria do primeiro ano, que é qualquer uma outra escola que não tem esse mecanismo de sistema revisional para a terceira série. Então, se você tivesse estudado em uma outra escola, as únicas escolas em Linhares que tem esse processo é Linhares e o Darwin, o restante não. Então, se você estudando em uma outra escola qualquer de Linhares, essa hidrostática você estaria vendo no finalzinho do ano, no nosso caso, nós estamos vendo agora. Porque essa matéria que nós vamos começar depois de hidrostática, termologia, que é termometria, dilatometria, calorimetria e termodinâmica, são matérias do segundo ano. Tá? A gente puxa isso para o primeiro, para que a gente possa, na segunda série, concluir todo o nosso ensino médio de conteúdo. Tá? Claro que de horas aulas ainda não, mas de conteúdo nós concluímos todo o nosso ensino médio na final da segunda série. Então vamos para a hidrostática. Eu vou abrir o meu slide. O que está no slide é o que está no livro de vocês. E sim, caso vocês queiram um slide no grupo de vocês, alguém da sala entra em contato comigo no contraturno, que tipo assim, agora eu não consigo, né? Porque agora, tipo, eu emendo uma aula na outra e não dá tempo. Então, lá para 1h30, 2 horas, manda mensagem, professor, manda aquele slide lá para a gente no grupo. Pode pedir depois desse horário aí, depois de 1 hora, que aí eu tenho um tempo um pouquinho maior, porque agora vai chegar no meu WhatsApp e eu vou perder, provavelmente não tenho condições de fazer isso. Aí é no vespertino, vocês falam assim, coloca lá no grupo lá aquele slide lá da aula, que aí eu faço isso para vocês, que já ajuda como uma revisão, né? Já ajuda como um resumo, já ajuda como material de estudo para vocês. Eu não tenho problema nenhum em enviar meu material, tá? Então deixa eu abrir agora, caso vocês queiram desligar a câmera. Quem está com a câmera ligada pode desligar, sem nenhum problema. Essa é a organização, né? E aí eu vou abrir o meu slide.
Deixa eu aceitar a Rani aqui primeiro. Mecânica hidrostática. Deixa eu espelhar aqui minha tela para vocês. Galera, olha como é que eu começo o meu slide de hidrostática. Começa assim, ó. Eureka. E alguém sabe por que Eureka? Por que que eu começo assim? Alguém consegue me explicar? Por que que nessa minha primeira página aí eu coloquei esse cara gritando Eureka? Fala para mim. Lucas, consegue, Lucas? Fazer uma associação desse cara nessa banheira gritando Eureka? Sim, é o cara que foi investigar se a coroa era feita de ouro puro. Isso. Você lembra o nome dele? Não lembro. Arquimedes. Assim, a hidrostática, né, ela perpassa pela Idade Antiga, lá na Grécia Antiga, onde eu vou contar a história desse cara, que inclusive nós temos um princípio chamado de princípio de Arquimedes. Esse cara, eu vou passar um vídeo mais à frente para vocês, mas vou contar uma história bem rapidamente. Esse cara ele era um grande estudioso da Grécia Antiga, uma cidade chamada Siracusa. Provavelmente deve ser alguma ilha, alguma coisa ali perto da Grécia, ali, alguma coisa ali numa região da Grécia Antiga. E ele estudava com Euclides, estudava matemática. Na realidade, a matemática era o que nós tínhamos. A matemática na antiguidade era o que nós temos mais próximo da ciência. Claro que a partir do momento que você vai estudando isso, você vai se desbravando, vai se desmembrando em vários ramos. Vocês vão ver que no ensino superior, vocês vão ter um ciclo comum, né, que provavelmente isso deve durar 2 anos e meio. É praticamente a metade do seu curso é o ciclo comum. Quem faz medicina chama isso de ciclo base, depois você vai para as clínicas médicas, né? Quem faz odontologia, tal, tem até a festa aí agora. Concluiu o ciclo básico e tal. Esse básico é o comum para todo mundo. Aí, a partir desse ciclo básico, você começa a ter interesse em algumas áreas específicas e é a hora que você começa a se desmembrar, né? A caminhar por um ramo. Assim é a ciência. Então, logo no começo, né, das nossas civilizações, isso tudo estava concentrado dentro da filosofia. Aí, dentro da filosofia, desmembrou uma ciência que era um pouco mais concreta, que era um pouco mais descritiva, que saía desse campo teórico, que era a matemática. E dentro dessa matemática, e com essa ideia de observar o universo que os filósofos tinham, surgiu o que nós chamamos de ciência. Que aí desmembrou em física, química, biologia, que aí começa a desmembrar ainda mais, dentro da química, bioquímica, farmacoquímica, química orgânica, química inorgânica, aí vai desmembrando. Isso, a física, mecânica, termologia, ondulatória, e vai desmembrando em vários segmentos, porque à medida que a gente vai se especializando, vai surgindo sempre um campo novo de estudo. Tá? Então, gente, eu até costumo dizer, e é uma verdade, quanto mais se estuda, e aí você chega a uma reflexão, tipo assim, você tem uma noção, eu sei muita coisa. Né? Você pode ser um excelente profissional, e aí quando você vai fazer um curso de capacitação, aperfeiçoamento, que você vai para uma outra região, você fala, caramba, quanta coisa que eu ainda não sabia. É porque quanto mais se estuda, menos se sabe. Porque cada vez mais que nós estudamos, nós vamos abrindo portas. E essas portas, ao abrir,
tem um campo completamente ainda inexplorado, completamente que ainda nós não exploramos. Então, eu conheço muito esse meu cômodo aqui. Eu abri aquela porta, eu tenho algo ainda que talvez eu não conheça, que talvez ainda eu tenha que explorar. É por isso que a gente seremos, né, eternos estudantes, devido a cada vez que eu abro uma porta, eu tenho um campo completamente novo para explorar. Então, vamos falar da hidrostática. Galera, na hidrostática nós vamos entender por que alguns corpos objetos ficam flutuando, outros não. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o mar morto. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o mar morto. Por que as pessoas não afundam no mar morto? Nós vamos conversar um pouquinho por que o submarino ele afunda e ele flutua. Por que os peixes de águas profundas têm bexiga natatória e peixes de água doce ou água rasas não têm? O que é a função dessa bexiga natatória? Nós vamos entender algumas coisas. Então, a hidrostática traz para a gente essa ideia, essa concepção, para eu entender por que existem algumas coisas, por que não existe, como que funciona. Né? A ideia é essa. Né? A física ela vem para trazer para a gente essas explicações dessas observações do nosso cotidiano. Por que é necessário ter determinada coisa, determinada ferramenta? Como que foi descoberto isso? Essa questão de curiosidade. Então, vamos seguir. Para eu começar a falar de hidrostática, gente, a aula que eu dou agora para vocês vai ser a mesma aula que eu vou dar aí daqui a 2 anos para vocês, com a única diferença. Nós vamos fazer exercício pra caramba daqui a 2 anos. Hoje, nós só fazemos exercícios, 15 questões do livro. Daqui a 2 anos, faremos as do livro e as que eu vou propor para vocês, porque eu vou relembrar o conteúdo e vamos fazer exercício, treinar, otimizar, ganhar velocidade de resolução. Porque nós precisamos, além de ter conhecimento, ter velocidade. Mas a aula é a mesma. E aí, como a gente fica assim, pensando, fala, caramba, hidrostática é difícil. Estou terminando, né, a matéria de física, na mecânica, né? A matéria do primeiro ano, estou terminando. Meu Deus, e agora? Eu aprendi? Não aprendi? A mecânica é a matéria mais importante do Enem. Porque eu vou encontrar 4 ou 5 questões. 1/3 da minha prova está aqui. 1/3 da prova do Enem vocês estudaram até hoje. O que falta é 2/3 da prova. Então, quer dizer que só do primeiro ano você já sabe muito mais coisas do que as pessoas em média acertam. Tá? E a gente fica meio preocupado com isso. Vamos começar em Enem. Eu tenho 13 provas de 2009 a 2019, são 13 provas. São 178 questões. Tem 14 questões por prova, porque uma questão é interdisciplinar. Só de mecânica, como eu disse para vocês, 36%. 1/3 da prova vocês já sabem. 1/3 vocês já estudaram. De hidrostática, eu tenho 10 questões de 2009 até agora, porque é o que vale, né? De 2009 até agora. Então, quer dizer que, em média, quase todo ano tem uma questãozinha de hidrostática para a gente resolver na prova do Enem. Tá? Os anos que caíram essas questões, 2010, 2011, 2012, 2013, parou de cair, caiu em 2018. Tá? Então, isso aqui é só uma brincadeira para a gente. Se a gente não estudar hidrostática, nós estamos ferrados, porque isso vai cair no vestibular, vestibulares particular, vestibulares de Enem, vestibulares de federais, provas seriadas. Então, isso vai cair, não tem jeito, tem que estudar. E aí, Gabriel Barbosa, né, o nosso famoso Gabigol, falando para a grande nação rubro-negra, né? Nós somos cada vez mais sozinhos, né? Eu não sei mais como que nós vamos jogar, nós temos 4 ou 5 times, nosso sub-20 está dando conta do resultado. E aí, Gabigol falando para a nação que hidrostática é extremamente importante. Então, nós precisamos realmente estudar. Então, vamos começar. Eu dividi o que está no livro de vocês, né? Está hidrostática 1, hidrostática 2. E aí ele fala sobre densidade, ele fala sobre massa específica, ele fala sobre pressão, ele fala sobre pressão atmosférica, ele fala sobre lei de Stevin, ou princípio de Stevin, ele fala sobre o teorema de Pascal, ou vasos comunicantes, e ele conclui com teorema de Arquimedes, ou empuxo. Então,
esse slide tem tudo que nós temos na hidrostática 1 e hidrostática 2. Eu dou aula aqui, depois eu vou para o livro fazer os exercícios que estão no livro e fazer algumas pontuações para que vocês possam circular. Tá claro? Então vamos começar a falar de densidade? Eu não posso falar de hidrostática sem falar o que é densidade. Galera, nós já sabemos muito bem que densidade é uma razão entre a massa de um corpo e o seu volume. E aí que está o problema, né? Eu tenho que trabalhar com unidades medidas. Massa a gente domina muito bem, né? Então, quando eu falo de massa, eu tenho que pensar quais são as unidades de medidas que podem aparecer para a gente quando o assunto é massa. Pode aparecer miligramas, são os comuns, né, para a gente, miligrama. Pode aparecer grama e pode aparecer quilograma. Dificuldade, gente, para converter uma coisa em outra? Vocês conseguem transitar sobre essas grandezas com enorme facilidade? E quero ouvi-los. Conseguem? Conseguem transformar gramas em quilo, quilo em grama, grama em miligrama, miligrama em grama? Gente, o fator aí é o 1000. Se eu quero transformar grama em miligrama, eu multiplico por 1000. Se eu quero converter miligrama em grama, eu vou dividir por 1000. Sempre quando eu vou transformar em algo maior, eu vou dividir. Quando eu vou transformar em algo, uma unidade menor, eu vou multiplicar. E qual é o fator? 1000. Massa é 1000. Volume. Como que vai aparecer para a gente volume aqui na física, tá, gente? Na física, centímetros cúbicos, que vai ser a mesma coisa que mililitro para a gente. Gente, centímetros cúbicos, cientificamente falando, é volume. Mililitro é capacidade. Mas para a gente, vamos entender tudo como se fosse volume, tá claro? Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Perfeito? Então, se eu tenho 1 centímetro cúbico, eu tenho 1 mililitro. Então, se eu tiver 1 decímetro cúbico, o que é 1 decímetro? São 10 centímetros. Vamos pensar num cubo, então? Pensando em um cubo, gente, esse sistema métrico decimal, ele foi criado no governo de Napoleão Bonaparte. Estou falando aí finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX, aonde se definiu o metro. E a partir do metro se definiu todas as outras grandezas. Daí o nome sistema métrico decimal. E daí a necessidade de manter o sistema inglês. Porque imagina, lembra? Época de Napoleão, França e Inglaterra, Guerra dos 100 Anos, blá, blá, blá. Pô, você acha que a Inglaterra iria aceitar um sistema métrico criado no governo de Napoleão Bonaparte? Não, né? Aí eles mantiveram as jardas, a polegada e blá, blá, blá. Até hoje tem. Mas a ideia de metro surgiu no governo de Napoleão. Não no governo de Napoleão, hoje não é mais esse, né? Hoje é a razão entre 1 sobre a velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Essa é a definição de metro para nós hoje. Mas a definição antiga era que 1 metro era a 10ª-milionésima parte de um meridiano. Só para você ter uma ideia, né? Só ter uma ideia do que era o metro. E a partir desse metro foi criando em todas as nossas outras grandezas. Baseado nisso aqui, então, ó, até na época, até a hora, foi a tentativa de transformar a hora em um sistema decimal foi tentado também, tá? E não conseguiram, mas a tentativa era de ter um sistema decimal, ou seja, múltiplos de 10 para a hora, mas não deu muito certo. Mas era uma ideia para a época. Padronizar o sistema métrico. Começa era muito grande, eu precisava padronizar isso. Se eu pego um cubo desse e tenho 10 centímetros de aresta, eu tenho 1 decímetro. Então, se eu tenho... O que é um volume de um cubo? Por exemplo, é a área da base vezes a altura. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10, que é a altura, daria 1000. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Que vai ser igual a 1000 mililitros também. Lembra que aqui em cima eu disse que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml? Que vai ser, então, igual a 1 litro. Então, se eu faço um recipiente
de 10 centímetros de aresta e ele tem formato de um cubo, ali dentro tem capacidade de 1 litro. Show? 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos, 1000 mililitros ou 1 litro, e 1 metro cúbico, que é o que vai aparecer para a gente posteriormente, que eu vou ter que converter, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 milhão de centímetros cúbicos. Eu vou colocar 10 à sexta, tá? Que é a mesma coisa que 10 à sexta mililitros, que vai ser igual a 1000 litros. Eu tenho que saber transitar entre essas grandezas de massa e volume, porque o que é densidade? Densidade é a razão entre a massa de um corpo dividido por seu volume no Sistema Internacional de Unidades, né? Eu vou explicar isso para vocês aqui. No Sistema Internacional de Unidades, a massa tem que estar em quilograma e o volume em metros cúbicos. No Sistema Internacional de Unidades, a massa em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Não se esqueçam disso. Galera, olhando para a densidade igual a massa sobre volume, eu começo a pensar o seguinte, caramba, então se eu tenho corpos de mesma massa, mas que apresentam volumes diferentes, eu posso pensar que a sua densidade é inversamente proporcional ao seu volume. Quanto maior o volume de um corpo, menor a sua densidade. Ah, então quer dizer que eu consigo mudar a densidade, vou pensar no peixinho, hein? Então, um peixinho que tem uma bexiga natatória, se ele aumenta o volume da sua bexiga natatória e, consequentemente, ele aumenta o seu volume, a sua densidade diminui. Então, ele consegue flutuar, ele consegue emergir. Também. Então, quer dizer que eu alterando o meu volume, eu consigo alterar a minha densidade. Então, densidade e volume são inversamente proporcionais. Mudando a minha massa, eu também consigo mudar a densidade. Vamos pensar no submarino. Ele tem comportas laterais. Se ele abre aquela comporta, o que acontece com a água? Vai entrar. Eu não alterei meu volume, eu não tornei diferentemente de um peixe, diferentemente de um outro objeto que eu conseguiria aumentar o volume, o submarino não consegue aumentar o volume. Eu não consigo, né, inflar um submarino, mas ele consegue mudar a sua massa. Como? Ele abre a comporta, a água entra, ele fecha a comporta, a sua massa vai aumentar e sua densidade vai subir. Aí ele afunda. Ele quer voltar para a superfície, o que ele faz? Ele tem que expulsar aquela água das comportas. Então, ele vai ter um motor para expulsar essa água. Por isso que o submarino ele tem uma determinada profundidade que ele pode ir. Por quê? Se ele chegar a uma determinada profundidade, que a pressão que a água faz para entrar é superior à pressão que ele consegue fazer para expulsar a água, ele está preso no fundo do oceano, ele não consegue expulsar essa água, logo ele não vai ter alteração de densidade, logo ele não vai conseguir emergir. Né? E claro que isso tudo é friamente calculado. Então, densidade e massa são diretamente proporcionais. Não se esqueça essas relações de proporcionalidade. No Sistema Internacional de Unidades, como já disse para vocês, densidade é medida em quilogramas por metros cúbicos, mas vai aparecer para caramba para a gente gramas por centímetro cúbico. Para converter um em outro é muito fácil. Se eu tenho gramas por centímetro cúbico e multiplico por 1000, já vai estar em quilograma por metro cúbico. Se eu tenho 1 quilograma por metro cúbico, deixa eu colocar no computador aqui para carregar. Se eu tenho 1 quilograma por metro cúbico e quero converter para grama por centímetro cúbico, é só dividir por 1000. Gente, eu prefiro usar potência de 10. Né? Eu prefiro usar 10 ao cubo. Então, se eu multiplico por 10 por 1000, é a mesma coisa que eu colocar vezes 10 ao cubo. Agora, se eu dividir por 1000, é a mesma coisa eu multiplicar por 10 a menos 3. Tá claro isso para vocês? Então, multiplicar por 1000 é só acrescentar o 10 ao cubo na frente de um número. Por exemplo, suponhamos que eu estou fazendo um exercício e nesse exercício eu tenho lá que a densidade dele é 8 gramas por centímetro cúbico. Aí eu falo, caramba, eu preciso de quilograma. O que eu vou fazer? Vou multiplicar esse cara por 1000. Vou colocar assim, 8 vezes 10 ao cubo.
quilogramas por metro cúbico. Pronto, acabou. Suponhamos que eu estou lá num número lá e tem lá, 2 quilogramas por metro cúbico. E eu quero transformar isso em 100 gramas por centímetro cúbico. O que eu faço? 2 vezes 10, se eu dividir por 1000, olha o valor negativo aqui no expoente. Pronto, acabou. Já converti em gramas por centímetros cúbicos. Então, você está vendo? Ao multiplicar por 1000 é só acrescentar 10 ao cubo, ao algarismo, e dividir por 1000 é só acrescentar 10 a menos 3. Eu trabalho com potência de 10 e fica muito mais fácil a minha resolução. Tá claro? Eu quero que vocês entendam que quando eu falo de densidade, eu não estou... eu estou caracterizando não uma substância, e sim um corpo. Perfeito? Então, a densidade de um corpo, ele pode ser maciço ou ele pode ser oco. Tá? Então, estou caracterizando um corpo. Diferentemente, se eu falo de massa específica. Porque massa específica é uma propriedade específica da matéria. Então, essa substância não pode ser oca, ela tem que ser maciça. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que cada elemento químico daquele tem uma massa específica. Porque se eu pegar uma porção daquele elemento, medir a sua massa e calcular o seu volume, eu vou obter essa massa específica. Ele não vai estar oco, ele vai estar maciço. Fechado para gente? Maciço. Então, massa específica é uma propriedade física que resulta da divisão da massa compactada, não está oco, diferente da densidade. A densidade eu falei massa, acabou. Eu não estou preocupado se o corpo é oco, se o corpo é maciço. Eu falei, agora aqui a massa específica não. Ele tem que ser maciço. Gente, e a unidade é a mesma coisa. A divisão é a mesma. Por isso que para a gente a nível médio, nós vamos considerar, para a gente aqui, ó, nível médio, não estou falando de nível superior, para a gente, nível médio, nós vamos falar que a densidade é igual a massa específica. Porque a gente não vai trabalhar com corpos ocos, né? A gente está preocupado mesmo em resolver situações, problemas mais próximo do ideal do que do real. Agora, se eu estou numa situação real, eu não posso falar que densidade é igual a massa específica. Eu uso essa letra grega, o mi. A unidade de medida é a mesma, tá? Quilogramas por metros cúbicos, e as conversões de unidades também são as mesmas. Do mesmo jeito que nós fazemos. Tranquilo para vocês? No livro de vocês traz também uma outra, chamada de peso específico. Gente, o que é peso? Não é massa vezes gravidade? Então, ao invés de eu dividir a massa pelo volume, eu vou dividir o peso pelo volume. Aí eu vou ter Newton por metro cúbico. É utilizado? Não. Nunca é utilizado isso. Massa específica é utilizada? A nível médio não, porque densidade e massa específica, para a gente, numa situação ideal, elas serão os mesmos valores. Então, a gente acaba usando mais a densidade. Então, a densidade é mais importante para a gente. Então, vocês podem circular a densidade no livro. E as outras só passam o olho e nem dá muita moral para ela. É igual física. Só passa o olho e não dá muita moral. Tá? Galera, então, para qualquer corpo maciço, a densidade dele e a massa específica são iguais. A nível médio, nós trabalhamos com essa situação hipotética. Porém, se eu tenho um corpo oco, a densidade e a massa específicas não são iguais. A massa específica vai ser maior do que a densidade para corpos que não sejam maciços. Tá claro? Só para a gente ter uma diferença um pouquinho aí. Galera, show de bola? Até aí, tranquilo? Vamos nos concentrar mais na densidade. Vou falar de pressão. Já ouviu falar em o que é pressão? Pressão é uma grandeza física que ela relaciona força sobre área. Tá? Pressão é uma razão entre força dividido pela área. Então, por exemplo, se eu pego o meu dedo indicador e tento imprimo uma força contra o meu deltoide, eu não consigo perfurar o meu deltoide.
né? Eu não consigo perfurar minha pele com o meu dedo, por máxima força que eu faça. Agora, se eu pego uma seringa, eu consigo? Sim, porque a área é menor. Isso, né? Porque a área é menor. Então, se eu diminuir a área, eu aumento a pressão. Perfeito? Eu aumento a pressão. Então, a pressão, ela é inversamente proporcional à área. Então, por exemplo, tá vendo aqui do lado aqui? Essa bola, essa bexiga, essa bola aniversário, por que ela não está estourando? Ela não está em contato com o prego? Porque eu estou aplicando uma força sobre vários pregos. Então, essas áreas desses pregos serão somadas. Olha esse vídeo aqui, ó. Vamos assistir esse vídeo desse cara aqui, desse inglês aqui, fazendo uma brincadeira em praça pública. É muito comum isso na Europa. Então, olha só. Ali é uma cama de prego, ali são vários pregos, tá, gente? Um frio da gota e ele só de cuequinha, né, gente? Gente, ele tem que ter cuidado, que ele tem que descer exatamente concomitante. Ele não pode tocar em um prego só, senão perfura o corpo dele. Okay, that's nice and quick. Better nose number 2, please. Please mind my knob. Okay, I'll give you a very clear go. No, put your hands on the end. That's good. I'll give you a very clear go when I am ready. Audience, when I start counting, you guys join in, getting louder and louder and louder, hopefully for somewhere near 20 seconds. This is the Better Now sandwich. I'm Spiky Will. Let's go for it. Hey, hey, hey! Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. It's a new record! Ow! Ladies and gentlemen, please go crazy for these guys! Então, nós percebemos aí que ele não foi perfurado porque a área que ele estava de contato não era de um único prego, eram de todos os pregos. Tem até nessas feiras, esses museus de ciência, tem uma câmara de prego para as pessoas que são curiosas, caso queiram deitar nessas camas de prego, e tem esses experimentos aí que dá para fazer. Beleza? Então, gente, qual a unidade de medida de pressão? Se eu dividir minha força, que tem que estar em newtons, tá, gente? Obrigatoriamente isso tem que estar em newtons, e obrigatoriamente isso tem que estar em metros quadrados. Então, dividir newton por metro quadrado vai me dar essa unidade de medida que eu chamo de pascal, tá? Toda vez que aparecer esse PA aqui, eu tenho que ler pascal. Então, o que é pascal? Unidade de medida de pressão no Sistema Internacional de Unidades. Pressão e forças são diretamente proporcionais. Esse símbolo aqui, gente, ó, é de proporcionalidade, não é infinito. Infinito é isso aqui, é um deitado. Aqui é proporcionalidade. Então, pressão e força são diretamente proporcionais. Pressão e área são inversamente proporcionais. Tranquilo?
Na próxima aula, a gente fala sobre pressão atmosférica. Vamos ver alguns experimentos, vamos entender como que Torricelli começou a entender sobre pressão atmosférica, depois alguns experimentos propostos por Pascal, e a gente vai entender como é que é medida essa nossa pressão atmosférica e quais são os fatores que a influenciam. Por hoje, né, eu agradeço mais uma vez, né, a participação de vocês. É muito bom dar aula para a primeira série, tá? Eu gosto muito de dar aula para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser e assim nos permitir. Fui. Abraço. Tchau.